Queridos ouvintes, aqui estamos de novo e hoje vamos abordar um testemunho de uma jovem, um testemunho muito importante em relação às decisões que ela tomou na vida e depois mostrar o que ela, depois de idosa, aonde ela chegou ao buscar seguir o plano de Deus e não buscar aquilo que lhe ofereceram, que supostamente, de acordo com a perspectiva do mundo, ela seria uma pessoa de sucesso no campo dos esportes, mas Deus colocou no coração dela que ela deveria ser uma pessoa voltada para o Evangelho. E nós vamos ver no desfecho da história da vida dela como ela foi abençoada. Então nós damos boas-vindas a vocês no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e eu quero orar para iniciar e pedir ao Senhor que abra as nossas mentes e os nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de dar seguimento a assuntos práticos tão importantes para nós aplicarmos na nossa vida, segundo as Escrituras. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o coração e a mente do teu povo e que cada vez mais as pessoas possam estar envolvidas e interessadas em buscar de ti, Senhor, nesses tempos difíceis. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, onde quer que esteja, abençoa a comunidade Ramá, os nossos ouvintes e te pedimos, Senhor, mais e mais pessoas possam se interessar por acompanhar esse programa. Assim oramos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo e o povo de Deus pode dizer? Muito bem, o testemunho de uma jovem, o nome dela é Jane Epglen. Eu traduzi esse material do testemunho dela e a pergunta que ela se coloca como título da reflexão dela é essa: como posso saber qual o plano de Deus para mim? Ou como posso saber qual o plano que Deus tem comigo? Isso aí é sequência do assunto que a gente estava tratando no programa de ontem, que era exatamente a ênfase da gente parar, da gente silenciar, da gente tomar tempo para conversar com Deus, para discernir o plano dele na nossa vida. E aqui esse testemunho da Jane é exatamente a aplicação prática de um caso real da aplicação daquilo que se tratou no programa de ontem. Então, ela diz assim: eu tinha certeza que acreditava em Deus, mas era absolutamente insegura de como o meu futuro deveria ser. Olha só, essa incerteza muitas pessoas têm, né? Ela diz, eu tinha certeza que acreditava em Deus. Quantas pessoas com quem você conversa dizem que acreditam em Deus, mas acreditar em Deus é uma coisa, né? É um jargão. Quantas pessoas que nem têm relacionamento com Jesus Cristo dizem que acreditam em Deus, mas ela diz assim, eu era absolutamente insegura de como o meu futuro deveria ser. Então ela segue se perguntando, quando deveria iniciar a minha formação? Qual a decisão que eu deveria tomar sobre os meus estudos? Tudo isso se tornou muito difícil para mim, de como tomar essas decisões a respeito da profissão e do futuro. E aí ela faz uma outra pergunta, o que seria se tomasse a decisão errada? Olha a preocupação dela. O que seria se eu tomasse a decisão errada segundo os planos, né, meus e não de acordo com os planos de Deus? Como poderia saber exatamente a vontade de Deus para a minha vida? Quantas pessoas se perguntam? E ela se perguntava também. E a outra pergunta, e por onde começar? Ela diz assim, eu tinha a certeza de que Deus tem um plano e eu queria muito escolher o certo para que o meu plano seguisse o plano de Deus. Que coisa linda, vocês vão ver o testemunho dessa mulher. Primeiramente, que formação devo escolher? O tempo no ensino médio está chegando ao fim e na minha cabeça a pergunta inquietante fica circulando.
Durante todo o dia e principalmente à noite, quando eu me deito, esses pensamentos me atormentam. A pergunta: o que devo ser quando crescer? Essa pergunta me pegou em cheio agora. Repentinamente, ela se tornou uma realidade da mesma forma como o fato de que em breve deveria ensacar todos os meus livros usados. As universidades e faculdades atraem e promovem muitas opções de cursos. No meu pensamento, eu peso cada uma delas e leio muito sobre as direções que as diferentes escolhas trariam na minha vida. Tem muitas opções de escolha para meu gosto, pois não me agrada ter que decidir por uma delas. O que será se escolher errado? Então, Deus não poderia cumprir seu plano comigo? Muitas vezes penso, se eu soubesse qual a vontade de Deus comigo. Meus sentimentos andam de montanha-russa comigo e eu me sinto muito exausta. Muitas vezes penso, se eu soubesse qual a vontade de Deus comigo. Que coisa interessante era a preocupação dela, né? Jovem, ainda ia para a faculdade ou para buscar definir a formação profissional e ela tinha isso no coração porque foi criada dentro do Evangelho. Então, aí vem essa pergunta. E essa pergunta é baseada na palavra de Deus. E a pergunta é: todas as coisas cooperam para o meu bem, independente do que eu escolher? Será que é isso? A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para quê? Para aqueles que amam o Senhor. Mas a pergunta aqui era um pouco diferente. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Ela ainda não tinha discernido na mente dela que isso ia acontecer quando ela realmente amasse o Senhor. Mas aí a dúvida era essa: será que todas as coisas cooperam para o meu bem, independente do que eu escolher? Aí vem uma reflexão extraordinária que ela vai fazer no decorrer do relatório dela e que para mim foi até surpresa. Veja só, ela diz assim: um dia acordei com um versículo que resolveu o nó de uma vez só e desde então tem me ajudado em muitas situações. Aí ela vai para Romanos 8, 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ela acordou um dia com aquilo na mente e Deus tinha o propósito, o Espírito Santo ali estava no propósito de clarear na mente dela, né, qual era a atitude necessária dela para que todas as coisas contribuíssem para o bem dela. E então, ao acordar com aquilo na mente, ela diz: isso foi a solução. E é simples assim, tão simples. Ela disse: foi como se alguém ligasse a luz no meu quarto escuro. A única coisa que tem interesse para Deus, diz ela, é que o que quero servir de todo o meu coração. Né? Então, o servir ao mundo, o servir a si só, a si próprio é uma coisa, mas a única coisa que é importante para Deus, da nossa parte, é que nós queiramos servir de todo o nosso coração. Então veja que coisa extraordinária que ela chega à conclusão. Ela vai discorrer mais sobre isso, mas eu fiquei encantado porque se ela eventualmente escolhesse, e eu estou falando para os jovens, isso aqui você mande para o seu filho, compartilhe com o seu filho, com a sua filha. Ela, mesmo que ela tivesse escolhido uma carreira profissional que não fosse necessariamente aquilo que Deus queria para ela, mas o que é mais importante para Deus em relação à nossa atitude é que nós quiséssemos servir. Então, meus amados ouvintes, não é importante, não é tão importante. É óbvio que você não vai querer fazer uma carreira que você não tem nenhuma atração por aquele tipo de profissão. É óbvio que isso não vai ajudar em nada. Você deve buscar aquilo que é a sua vocação profissional. Eu quero deixar muito claro,
é importante que você busque a sua vocação profissional. Mas para Deus, o mais importante não é a profissão que você vai escolher. O mais importante é você, qualquer que seja a profissão, você está disposto a servir a Deus. É uma coisa linda. Então, ela diz, foi como se alguém ligasse a luz do meu quarto escuro, né? Então, a única coisa que tem interesse para Deus é o que eu quero servir de todo o coração. Isso é que tem poder no céu e na terra e, naturalmente, pode guiar todas as coisas para que sirvam como o melhor para nós. Amém. Uma vida mais simples. Foi como se nesse momento um saco muito pesado teria sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti que em todo o meu corpo a paz tinha se espalhado. Prontamente eu estava completamente convencida de que Deus abençoaria a minha escolha, independente de qual seria. Se Deus pode me usar, isso não tem nada a ver com a minha formação ou minhas capacidades. Depende da minha intenção. Se eu tenho uma intenção de querer servir a Deus com minha vida, então eu também me interesso em descobrir a verdade sobre mim mesma. Se ainda que escolha certo ou errado nas coisas práticas, então Deus pode me ensinar a todo instante a viver como um discípulo sincero e verdadeiro, e posso alcançar valores celestiais em cada situação. O plano de Deus comigo é que devo ser aquilo que se levanta da minha carne e assumir a luta contra isso. O que se levanta da minha carne são apenas coisas das quais quero me livrar, como, por exemplo, egoísmo, preocupações, desejos e concupiscências, etc. Deus me dá toda a força que eu preciso para vencer a tentação, antes que isso se torne pecado. Que coisa linda, né? O egoísmo é um pecado, né? A autossuficiência é um pecado. O orgulho é outro pecado. Então, essas coisas que são o ímpeto da carne, essas coisas que vêm para nos tentar a nos afastarmos de Deus, essas coisas, né, é que nos levam a preocupações muitas vezes desnecessárias, porque Deus nos dá toda a força que nós precisamos para vencer a tentação antes que isso se torne pecado. Então, a tentação em si, ela não é pecado. Agora, quando a gente cede à tentação, aí a coisa muda de figura. Quando a gente cede à tentação, aí as coisas se complicam. Então, uma vida com a bênção de Deus. Como é que ela entendeu uma vida com a bênção de Deus? Ela diz assim, isso me ajudou muito na minha vida desde então. Muitas vezes, algumas situações podem parecer muito complicadas ou difíceis, mas então posso me lembrar das promessas do meu Deus, do próprio Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então veja, as situações podem ser complicadas, as situações podem e são muitas vezes difíceis na nossa vida, amados irmãos, mas uma coisa é a gente enfrentar as dificuldades e as situações querendo resolvê-las pela nossa própria habilidade, sem nos agarrarmos com Deus. Mas o que o Senhor falou por intermédio do apóstolo Paulo foi isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus, se eles enfrentam coisas boas e coisas aparentemente ruins, quem sabe que uma coisa que aparentemente se mostrou ruim, na verdade está contribuindo para você discernir aquilo que é o plano de Deus na sua vida. Por exemplo, você tomar uma atitude, qualquer que seja, uma atitude num trabalho, uma atitude num casamento, uma atitude com quem você vai casar, uma atitude onde você vai trabalhar, uma atitude de como é que você vai se relacionar e cuidar dos seus pais. Isso daí é óbvio que pode gerar dúvidas e dificuldades, mas tudo aquilo que vier, a gente precisa de saber que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Portanto, se nós nos colocarmos humildemente nas mãos do Senhor, Ele vai vai usar as circunstâncias para nos levar a cumprir aquilo que Ele tem
como chamado para nós. Pastor, posso só dar um exemplozinho? Tá? A gente está falando sobre, né, futuro, enfim, esses momentos assim na vida da pessoa, principalmente jovem, né? Meu filho, quando estava nessa fase também de faculdade, sem saber o que fazer, ainda estava meio confuso, eu falei, filho, faz administração de empresas, porque administração de empresas, o campo é grande, né, de trabalho e tudo. Aí ele aceitou até a sugestão, e isso já estava mesmo também no coração dele. Ele então fez o primeiro ano até na Estácio particular. Depois, olha, você está jovem, entra para uma faculdade do governo, né? Ele estava trabalhando de call center, então dava para conciliar, né, os horários. Aí ele fez a prova para o Cefet, passou e graças a Deus tem trabalhado na área dele. Então ele tem experimentado, né, as bênçãos do Senhor na vida dele, porque ele, né, também ama o Senhor, é um servo do Senhor e colocou, né, isso nas mãos de Deus. É isso aí, ele se colocou nas mãos de Deus. Então ela disse assim, se eu tenho esse sentimento, né, Deus pode me mostrar em todas as circunstâncias da vida qual é a sua vontade. E se sou obediente, que é o que a irmã Marlice acabou de falar agora, se sou obediente, posso receber parte na vida eterna. Ou seja, a obediência e a fé nos levam à vida eterna. E ela diz mais, se eu passo a enxergar por este ângulo de que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor, então tudo fica extremamente fácil, de maneira surpreendente. Então posso fazer a escolha confiante e tenho a certeza de que Deus está comigo, pois eu amo a Deus. O seu poder de dispor e mudar todas as coisas vai muito além do nosso entendimento. Né? Nós, às vezes, ficamos com dúvida sobre a possibilidade que Deus tem de mudar as circunstâncias. Ele tem todas as possibilidades. Se nós crermos no Senhor e formos obedientes ao Senhor, Ele certamente vai mudar as circunstâncias para levar você a cumprir o chamado que você tem da parte de Deus na sua vida. Então, aqui temos uma passagem importante em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. É maravilhoso saber sempre que Deus me vê e apoia. Ela estava consciente daquilo e afirmava, é maravilhoso saber sempre que Deus me vê e apoia. Eu posso descansar em suas mãos, nas mãos de Deus, pelo resto da minha vida, independente do que aconteça. Independente do que aconteça, ela estava certa de que podia descansar nas mãos de Deus. Então ela diz assim, eu quero continuar a luta contra o pecado em mim, pois eu experimentei a alegria que eu recebo através disso. Então, o fato dela ser submissa ao Senhor leva, independente do que esteja se passando, a ela experimentar a alegria do Senhor, quando ela recebe essa bênção de ter na sua convicção, na sua fé, a certeza de que o Senhor está fazendo tudo para o bem dela. Então Deus realmente está do lado daqueles que têm o coração inteiro para com Ele. Coração partido não leva a nada. O coração em que você está, uma parte dos seus sentimentos estão voltadas para Deus, uma parte dos seus desejos está voltada para Deus e a outra parte está voltada para o pecado, é triste, mas é o que acontece. A gente fica aliciado pelo pecado e a gente acaba que o pecado destrói a vida daqueles que estão aí passando por circunstâncias que, se essas tais pessoas crescem no Senhor, obedecessem ao Senhor e quisessem escutar ao Senhor, né, elas certamente teriam outro tipo de
situação. Então, Deus está realmente do lado daqueles que têm o coração inteiro para com Ele. Por isso estão indescritivelmente agradecida, ela disse. Por isto estou, ou esses que ela se refere, estão indescritivelmente agradecidos. Deus, ela diz, não me mostrou claramente o que eu deveria estudar, mas Ele me mostrou que para Ele o mais importante é que eu o ame e que queira viver a vida para a qual Ele tem me chamado. Que coisa linda. Isso aqui é o mais importante, meu amado ouvinte. É você estar consciente e estar querendo, né, viver a vida a qual o Senhor chamou você para ser. E não aquilo que o mundo alicia você a querer te levar para o lado do sucesso. Sucesso, na palavra de Deus, não existe. Sucesso é um palavrão, né, aos olhos de Deus. E o futuro com esperança, irmão, o que a autora diz? Temos apenas uma esperança em nossa vocação celestial e esta é em Cristo. Mas aí temos um futuro e esperança na maior e eterna glória. O Senhor diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, de 11 ao 13. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Amados ouvintes, anotem Jeremias 29, versículos 11 ao 13. Né? Aí o Senhor diz, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É muito diferente da gente só buscar de Deus, amados ouvintes, quando a gente está no sufoco, quando a gente está no problema. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é que a gente esteja permanentemente buscando-o, e aí, obviamente, que Ele é que sabe quais são os pensamentos que Ele tem para nós, pensamentos de paz e não de mal. Deus sempre encontrou aqueles que são sinceros com seus pensamentos. Este tem sido o caso, tanto na velha aliança como na nova. Ele deu a eles um futuro e uma esperança. Temos todos os motivos para nos regozijar na esperança e ansiar por um futuro brilhante e glorioso, porque os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de mal. Muito bem. A garantia de Deus para um futuro e esperança. Se alguém perguntasse às pessoas hoje a respeito da sua esperança para o futuro, as respostas, como regra, seriam que não parece muito brilhante o nosso futuro. A maioria das pessoas, amados ouvintes, elas veem uma escuridão sem esperança. As suas experiências ensinaram-lhes que suas muitas esperanças diferentes foram frustradas com o passar do tempo. Veja só, as suas experiências ensinaram-lhes que suas muitas esperanças diferentes foram frustradas com o passar do tempo. Inquietação, desânimo, medo, desespero e suspeitas malignas entraram e encheram suas mentes com trevas e todos os tipos de pensamentos inquietos, em vez da alegria da esperança que os sustenta na batalha. Que palavra linda essa! E aí o Senhor diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5 e 6. E o versículo 6 diz, só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Então, amados ouvintes, somente em Deus, nossa alma inquieta pode ficar quieta. Não seremos envergonhados na presença que vem dele. Somos inabaláveis em nossa esperança e alegria se somente ele for a nossa rocha, a nossa salvação e a nossa defesa. Nessa defesa, nós temos paz e estamos bem
protegidos. Deus garante que o homem de paz tem futuro. Salmo 37, versículo 37. Pois nenhuma palavra faltou de todas as boas coisas que Deus falou. Tudo aconteceu. Josué 21, 45. Tudo aquilo que Deus tinha falado para Josué, ele creu e tudo aquilo aconteceu. Se alguém não inveja os pecadores, diz em Provérbios 23, 17 e 18. Se alguém não inveja os pecadores, mas é zeloso pelo temor do Senhor, então o Senhor Deus diz, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Então o segredo é isso aí. O segredo é que a gente não tenha inveja dos pecadores, não viva olhando para aquilo que os pecadores fazem, que muitas vezes o pecado atrai o ser humano. Então, amados ouvintes, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, ore, meu amado irmão. Romanos 15, 13. Ore, né? Ora ao Deus da esperança, né? E vos encha de todo o gozo e de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Deus de esperança é o vosso verdadeiro Pai e Consolador. Ele mandou o Espírito Santo, Jesus Cristo mandou o Espírito Santo como nosso Consolador. É seu desejo nos dar não apenas um pouco, mas nos dá em abundância. Ele nos encherá de toda alegria e paz. Pela fé e no poder do Espírito Santo, nós podemos abrir para essa plenitude abundante. Não seremos envergonhados, amados irmãos. Não seremos envergonhados, absolutamente, na nossa esperança. Quando Paulo escreveu sobre participar de uma glória que não desaparecerá, ele disse em 2 Coríntios 3,12, portanto, visto que temos tal esperança, usamos de grande ousadia no falar. Nem seremos envergonhados com esta grande ousadia. Então, meu amado irmão, o Senhor te chama, o Senhor nos chama para nós não nos envergonharmos, nós falarmos, nós proclamarmos essa esperança para as pessoas que estão desesperançosas, para que elas saibam que o nosso Deus é aquele que dá e dá em abundância, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás e veio para nos dar vida, mas não somente vida, para nos dar vida e vida em abundância. Crê nisto, amado irmão. O que era impossível agora se tornou possível, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Está em Hebreus 7, 18 e 19. Em Provérbios 24, 14 está escrito, assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. A fraqueza e a falta de utilidade da lei foram anuladas porque não poderia levar ninguém à perfeição. Agora podemos nos aproximar de Deus com uma esperança melhor no poder de uma vida incorruptível. O que antes era impossível para a lei, agora se tornou possível nesta esperança. Romanos 8, 3 e 4. Agora temos a esperança de participar
das mais preciosas promessas e assim tornar-nos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 3 e 4. Nem seremos envergonhados em nossa esperança de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se sofrermos com Ele, para que também sejamos glorificados juntamente com Ele. Romanos 8, 17. Se continuarmos na fé, firmados e inabaláveis, e não nos afastarmos da esperança do Evangelho que ouvimos, então Cristo nos apresentará santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de sua face. Colossenses 1, 22 e 23. Essa transformação só pode ocorrer pela obediência ao Evangelho. Precisamos orar para receber olhos iluminados do coração para que possamos conhecer a esperança de nosso chamado e as riquezas da glória de sua herança nos santos. Efésios 1, 18. Coisa linda, né? Você pega Colossenses 1, você pega Efésios 1, você pega Coríntios, você pega Romanos. Você vê que as cartas paulinas, elas dão, a palavra de Deus através de Paulo, ela veio para nos dar orientação, né? Orientação prática. A lei não foi capaz de tornar ninguém perfeito. O objetivo da lei foi de definir o que era pecado e o que não era pecado. E, portanto, aí, sem a lei, a gente não tinha condição de obedecer. Por que razão? E obedecer a quê? Enquanto que com a lei nós temos que obedecer à palavra do Senhor, porque a salvação vem pela graça de Deus mediante a fé. Muito bem, então vamos orar? Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Oh Deus, que o teu Espírito Santo possa cada dia, cada momento, Senhor, iluminar a nossa mente, Senhor, para que os nossos pensamentos, Senhor, as nossas palavras, as nossas atitudes, ó Deus, sejam agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.